Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao curso Quem Pensa Enriquece. A maior viagem que você poderia fazer na sua vida através do cosmos, através da inteligência infinita, para descobrir como você transmuta os seus pensamentos em riquezas, riquezas materiais, em dinheiro, em qualidade de vida, em tudo o que você quiser. Fizemos uma jornada absolutamente, e faltam até palavras para descrever o nível da jornada, no módulo justamente imaginação. Começamos a explorar um pouco melhor o que é o tal logos, que falamos aí de maneira mais superficial no módulo 2, e agora estamos falando de maneira assim mais bem aprofundada. Tanto é que esse trecho, se você está assistindo, saiba que não é obrigatório você assistir para transmutar os seus pensamentos, o seu desejo em dinheiro. Não é obrigatório. É um módulo opcional, quer dizer, um submódulo opcional, na verdade. E você não vai perder nada se você assistir ou não assistir. Você só tem a ganhar se você assistir. Só fazendo essa ressalva, porque é um conteúdo assim que para 99% das pessoas não interessa muito. Agora, para você, 1% que interessa, eu estou fazendo esse curso. E também, por mim, para deixar isso registrado e porque eu acho algo válido, algo digno e bom de se transmitir, de se comunicar. Tendo feito esses comunicados iniciais, bora lá, vamos onde a gente parou. Ouroboros, lembra que eu disse que a gente ia falar de maneira um pouco mais aprofundada? Então, vamos lá, vamos voltar na tela final do vídeo anterior. Era a segunda distorção fundamental da inteligência infinita, que era precisamente o quê? Logos. Esse é o nome da segunda distorção fundamental da inteligência infinita. Pô, Carbone, eu quero dar outro nome. Posso dar? Tudo bem, pode dar outro nome. Logos é um nome que segue uma certa literatura, que se você quiser se aprofundar, vai ter aí na sua área de membros literatura extra, bibliografia para você se aprofundar nessa parte mais espiritual, tá? Você também tem logos pensando na filosofia grega, que aí é um pouco mais mainstream, digamos assim, tá? Então, é um nome que tem lá uma certa lógica, entendeu? Bom, tendo dito isso, tá aqui, segunda distorção fundamental da inteligência infinita, você tem N escolhas possíveis, tá? E aí, vamos fazer uma recapitulação marota rapidamente aqui, ó. Como assim N escolhas possíveis, né? Primeira distorção fundamental, você tem o conceito da finitude. Carbone, não lembro o conceito da finitude. E agora? Vamos lá novamente. Você tem ali, ó, aqui é a parte antes do intervalo quintessencial, e aqui é justamente o quê? Falando sobre a inteligência. Inteligência, tá? Então, começamos falando sobre a definição, que tem a ver com faculdade, tem a ver com algo, uma escolha, facultativo, voluntas, termo em latim que traduz melhor o termo, tá? Uma tradução além da palavra inteligência. E você tem que é o voluntas, pode ser traduzido em português mais ou menos como o exercício, o fenômeno da escolha. Então é tanto um verbo quanto uma situação. Qual que é o verbo? É o exercício da escolha, tá? É o voluntas. É um nome, se você traduzir ao pé da letra, é um nome que significa uma situação, tá? É que nem, por exemplo, esforçado, tá? É um nome que simboliza o quê? O verbo do esforço, de se esforçar. Voluntas é mais ou menos a mesma coisa, só que simbolizando o quê? Vontade, né? Como é que você chama uma pessoa com muita vontade? Uma pessoa inteligente. Então, só que a vontade por si só, ela é como se fosse uma energia, de maneira simplificadamente falando, muita vontade é como se fosse muita energia, energia potencial. O que é energia potencial, Carbono? Imagina a sua caixa d'água, tá? Fazer um ping-pong rapidamente aqui. Imagina a sua caixa d'água. Se você não abrir a torneira, é energia potencial. Potencial que é gravitacional. Isso você viu no ensino médio, provavelmente. Energia potencial gravitacional. Ou seja, você tem a água, você tem uma certa altura, esse diferencial de altura provê o fluxo da água na torneira.
Se você tem uma caixa d'água muito mais alta, por exemplo, se você está num apartamento, você pode usar aqueles chuveirões bem largos. Por quê? Porque a água vem, nossa, ela vem com muita força. Ela vem, sabe, trincando. E aí o chuveirão grande tira melhor proveito disso. Se a sua caixa d'água está em cima do banheiro, por exemplo, a altura é mínima, o potencial é mínimo. Não acelerou bastante. Se você usar aquele chuveirão, queima a resistência. Então, usa um chuveiro normal. Né? De preferência, coloca a caixa d'água um pouco mais em cima do que logo em cima do seu banheiro, tá? Tudo isso para dizer o quê? Isso tem a ver com vontade. Se a tua vontade é só um tiquinho, vontadezinha, o que acontece? Você aceita qualquer coisa que mostram para você na rede social. É isso que acontece. Nossa, Carbone, do nada virou um papo mais pro aspecto motivacional? Pois é. Se a sua vontade é mínima, qualquer coisinha tá bom. Se a sua régua é muito baixa, qualquer coisa dá para o gasto. E régua baixa é sinônimo de quê? De pouca vontade. Pouca fome. Pouca vontade. Pouco desejo. Opa! Módulo 1. Desejo. Veja o módulo 1 novamente. Com essa ótica que você vai se surpreender com o conteúdo que tem lá. Então, desejo tem a ver com o quê? Com vontade. Voluntas. Então, introduzindo você para o conceito da inteligência infinita, tá? E perceba que esse conceito, ele é abordado pelo próprio autor do livro. O próprio autor fala sobre inteligência infinita, tá? E ele explica isso de maneira indireta, ele faz umas curvas aí. Eu estou explicando um pouco mais diretamente para você. Então, essa inteligência infinita, ela tem algumas distorções. Algumas distorções. Para você entender a primeira distorção, a gente começa falando sobre inteligência. O que que é? Tá? Então falamos que é vontade, voluntas, tá? E essa vontade, ela distorceu, ela meio que se ramificou em dois tópicos, tá? Em dois tópicos. O tópico, ou digamos assim, né, sem querer fazer um trocadilho, mas o tópico da infinitude, a distorção da infinitude, que é a primeira distorção que se tem ciência no universo, é a ausência de qualquer fronteira, a ausência de qualquer limite, a ausência de qualquer forma. Uma esfera tem uma forma, imagina a ausência de qualquer forma. O universo postula-se que seja plano, postula-se que seja em formato de toroide ou um formato toroidal. O que é um formato toroide, Carbone? Mais uma palavra difícil. É uma maçã. É uma maçã. O formato toroidal é o formato de uma maçã. Pega a maçã, o cabinho da maçã é onde a energia sai, é o polo norte. A bundinha da maçã, onde fica aquelas folhinhas assim embaixo da maçã, a bundinha da maçã é onde a energia entra, é o polo sul. Formato toroidal. Na terceira densidade, que tem aí uma forma física de terceira densidade para você ver, mas isso é um conceito mais para frente. Então, não é também isso que eu acabei de falar, não é esse formato, não é nada, né? E, ao mesmo tempo, é tudo, só que não tem diversidade nenhuma, porque se tem qualquer fronteira, se tem qualquer característica, já não é mais infinito. E aí, na criação, a inteligência, por ser infinita, percebeu que a criação, mantendo-se restrita à infinitude, não seria tudo que poderia vir a ser, não seria todo o potencial que é, paradoxalmente, o suficiente. Como assim, Carbone? Você tem a criação, você tem o infinito. O infinito só pode ser realmente infinito quando tem diversidade infinita. Agora, o problema, ou o trade-off, ou o contraponto da diversidade é que ela só existe em função de um aparente desequilíbrio, ou uma aparente assimetria, ou uma aparente polaridade. Essa aparente polaridade é justamente a dualidade entre espaço e tempo.
Carbone, dualidade entre espaço e tempo. Exato. Você tem muitos espaços em função de um tempo, em função de uma taxa de degeneração dos corpos, da matéria. Então, uma taxa na qual a energia que se condensou em matéria aguenta ficar congelada ou no formato slow motion, no estado de matéria. Depois daquilo, ela volta a ser energia. Então, chama-se isso de tempo. E isso é uma dualidade. Quanto mais espaço você tem, menos tempo você tem. E aí você percebe que antes do que se chama na cosmologia científica, entre aspas, de Big Bang, não existia tempo. Por quê? Porque estava tudo num ponto infinitesimal do espaço. Isso faz um certo sentido. Se não há espaço, o tempo é infinito. Quando há qualquer espaço, o tempo é finito. Se você consegue movimentar a sua energia, pressupõe-se logicamente que existe um lugar onde é você e um lugar onde não é você. Um lugar onde tem um corpo delimitado numa fronteira, por exemplo, uma mão, aqui eu estou mexendo a minha mão através do ar. Então, existe uma fronteira, existe uma epiderme, uma barreira que separa a mão da atmosfera, do ar. E o movimento através dessa atmosfera só é possível por causa dessa limitação, por causa dessa condição de energia condensada em corpo e energia menos condensada em gás. Oxigênio, nitrogênio, o gás da atmosfera no geral. É só porque tem essa limitação que dá para você se mexer. Se você não tivesse essa limitação, você já estaria no estado sopa cósmica universal. Portanto, sem movimento. Inércia. E, paradoxalmente, sem para onde poder se mexer. É por isso que, matematicamente, os caras foram pensando, euclidianamente, o primeiro ponto da história do universo seria uma singularidade infinitesimal. Só que uma singularidade, tecnicamente, tem um referencial. Tecnicamente, é uma esfera. Uma singularidade, tecnicamente, é uma esfera. Ainda não é exatamente isso. A matemática euclidiana, ela não é suficiente para descrever o que é o infinito, o que é a infinitude. A gente só consegue pensar em termos abstratos, de abstrações. Tudo isso para falar que era uma coisa enfadonha para cacete, antes do Big Bang ou antes da criação, tá? Aí depois começou a ficar da hora. Por quê? Porque começou a ter forma, cara. E aí começou a ter variabilidade, começou a ter diversidade. Isso é interessante. Por quê? Porque a criação, ela percebeu que poderia ser e estar de mais maneiras do que estava antes. De mais maneiras. Então, é mais ou menos assim, ó, eu te dou vai, eu vou usar um exemplo bem chucro, eu te dou um pote de Lego, ou, melhor, um Minecraft da vida. Tá lá o Minecraft, se vira lá. Você vai perceber que por mais que tenham todos os ingredientes lá no Minecraft, ninguém pode construir o que você pode construir. Ninguém. Porque você exercita sua criatividade e você constrói algo com forma. No Minecraft, a forma é cúbica. Cúbica. Mas é uma forma. E é por você experienciar a criatividade é que é divertido o jogo. Tá? Para milhões de pessoas no mundo todo. Então, veja que isso é um efeito de uma causa da inteligência infinita, que tem essa tendência de experimentar tudo que pode fazer, tudo que pode criar. Só que numa escala absolutamente muito maior do que um joguinho de computador. Muito maior. Ah, Carbone, mas quer dizer que é um jogo? Quer dizer que é uma Matrix? Não necessariamente. Quer dizer apenas que tem forma e é finito. O que é finito? A inteligência infinita. Como assim a inteligência infinita é finita? Quando passa a ter uma forma, ela passa a se constranger
dentro de uma fronteira e, portanto, passa a ter limites e, portanto, finito. Tá? Então, essa é a segunda distorção. Só que essa segunda distorção é bem maneira, porque dá para você fazer um monte de coisa com ela. A primeira, nem tanto. E automaticamente, a partir do momento em que você tem a distorção da finitude, você tem o efeito da finitude, chamado gravidade. Como assim, Carbone, o efeito da finitude? Você vai ver na física que falam que a gravidade é uma curvatura do espaço-tempo, ou um efeito produzido por um objeto massivo, com muita massa. E eles analisam o efeito, mas não vê a causa. Qual que é a causa? A finitude, a forma. A causa não é a massa, é a forma. Como assim a forma? Ora, independentemente da massa, a forma, ela antecede a massa, visivelmente perceptível e mensurável. O pensamento é uma forma. Por que existem ideologias, por exemplo, tão disseminadas assim, ou dissemináveis assim? Porque tem uma forma, e tem o quê? Um apelo gravitacional, uma força gravitacional associada a isso. Então, da mesma maneira, perceba a causa antes dos efeitos. Você quer enriquecer? Então trabalhe a gravidade nesse sentido de força, de energia, para você. Trabalhe a gravidade no sentido de você entender a forma que isso tem para você. A forma do sucesso. Qual que é a forma do sucesso para você? Vamos voltar aqui. Qual que é a forma do sucesso para você? Qual que é a forma da riqueza para você? Você já parou para tentar dar uma forma na sua mente para a riqueza, para o sucesso para você? Qual que é a forma que isso tem? Qual que é a cor que isso tem? Você sabia que quanto mais você delimita em detalhes o que você quer, uma meta, por exemplo, para você, mais fácil fica o seu cérebro entender como conquistar, ou como conseguir, ou como realizar essa meta? Por que que isso acontece? Porque quanto mais você exercita o detalhamento da finitude daquilo, mais gravidade você vai acrescentando aquilo no âmbito da forma, pensamento. Quanto mais gravidade você vai acrescentando a alguma coisa, mais poder tem o seu desejo. Opa! Lição fundamental. Anota isso, cara. Anota isso. Quanto mais forma. Aliás, eu vou começar dando o exemplo. Anotarei eu. Quanto mais forma o seu desejo tiver, como assim, quanto mais forma? Quanto mais específico, delimitado, afronteirado o seu desejo tiver, mais gravidade ele terá. Ou melhor ainda dizendo, mais força gravitacional ele terá. E, portanto, maior efeito de realização tangível ele terá. Este é o segredo de transformar o intangível em tangível. Dar forma ao seu desejo. Você pode dar forma verbal ao seu desejo? Sim. É por isso que existe o mural dos sonhos. É você dar uma forma tangível ao que é intangível antes. Tá fazendo sentido para você? Tá encaixando as pecinhas na sua mente? Exemplos. Forma verbal, um nome. Forma visual, imagens. Forma olfativa, cheiros. E aí você seja criativo, seja criativa e use seus sentidos para criar associações a essas formas. Essas associações precisam fazer sentido apenas para você. Por exemplo, Carbone, me motiva muito fazer coleção de cartão telefônico, por exemplo. Cara, se isso te motiva muito, vai em frente. Cartão telefônico para digamos assim, um ateu dos telefones, pode ser apenas um pedaço de plástico estampado com uma imagem qualquer, desprovido de qualquer valor,
né? O famoso chatão do rolê dos colecionadores de cartões telefônicos. Agora, para você, colecionador, aquilo não é só um plástico com uma imagem. Você poderia pegar e imprimir um papel, aquilo não é a mesma coisa. É a época associada àquilo, são as memórias associadas àquilo, é a raridade associada àquilo, é quantas unidades foram produzidas no mundo todo. Entende? É muito mais, é um passaporte para o seu passado, é um passaporte para o passado de maneira geral, é uma viagem no tempo. E o passaporte é um cartão telefônico, é muito mais do que apenas um plástico, entende? Quando você cria as associações para você, relativas a você, você vai acrescentando gravidade na forma do seu pensamento. E isso é o que constitui o seu desejo. Então, reveja o módulo 1, agora que eu estou explicando como é que é o procedimento de maneira técnica, para ver se faz sentido os estudos científicos que eu mostrei no primeiro módulo. O que eu disse de qualitativo, quantitativo lá no primeiro módulo, veja com esses outros olhos e talvez faça muito mais sentido para você. Beleza? Vamos lá. Vamos continuar aqui compartilhando a tela novamente. Você tem a gravidade como consequência da primeira distorção fundamental da inteligência infinita. Tá? Um outro exemplo é o aplicativo que é feito em cima do código-fonte. Então, o exemplo lá do Half-Life, do Counter-Strike, ou mesmo dos mods de Minecraft, são exemplos desse tipo de consequência dessa primeira distorção. Show de bola? Então, agora olha só, antes era sem sublinhado, agora é com sublinhado, bonito no título ali. Finitude. Em outros termos, é uma escolha. A forma é uma escolha. É por isso que é difícil você fazer uma forma. É difícil você fazer uma escolha. Sabe por quê? Porque o seu cardápio tem um monte de opção. É difícil você dar uma forma a um desejo. É difícil você dar uma forma a um pensamento. Muito mais agora na era da internet do que antes. Imagina o homem das cavernas. O que ele tinha para escolher? Sobreviver ou morrer? Duas coisas simples, fácil, não precisa ficar pensando, não precisa ficar fazendo conta, não precisa de matemática, não precisa de inteligência infinita, nesses termos enfadonhos filosóficos. Era assim, uma coisa básica. Era sobreviver ou morrer, simples assim. Só que você percebe que quando você assegura a sua sobrevivência, você tem outras coisas que você pode se preocupar. Legal, tem a sobrevivência aqui, cacei um mamute, a tribo tá com comida pra caramba aí por um bom tempo, e agora? Ah, eu vou pegar esse sangue zoado aí do mamute e colocar na parede da caverna. Para quê? Para eternizar um momento, para eternizar uma situação, para deixar uma marca no mundo. Opa, pinturas rupestres, cara. E aí você vai percebendo que, pô, não é só sobrevivência. Os caras lá naquela época tinham coisas além de apenas sobreviver. E aí vai passando o tempo e tudo mais, e você vai vendo que isso vai se aperfeiçoando. E hoje é difícil a pessoa sair da mediocridade, por quê? Porque ela tem muitas opções. Ela abre o feed nas redes sociais e tem uma avalanche de coisas para tentar pegar a atenção e o engajamento dela. E aí, como é que você vai agir nessa situação? Você vai dar a sua atenção, o seu engajamento para qualquer tipo de demanda? Se você assim o faz, é porque você não deu forma ao seu desejo. É porque o seu desejo não é delimitado e específico o suficiente. Você ainda não manjou da primeira distorção da inteligência infinita. É por isso que você não vai perder nada se você não ver esses vídeos, mas você vai ganhar muito se você ver esses vídeos. O livro, ele foi escrito com a ideia de ser um guia. Foi adaptado como um manual. E o que é uma tendência a acontecer com os seres humanos de maneira geral, que acabam pegando as tradições e só papagaiando as tradições sem entender a origem delas, aconteceu a mesma coisa com esse livro ao longo de 100 anos. Papagaiaram o conteúdo do livro sem entender qual que foi a fonte que o autor bebeu, entendeu? Se você vê qualquer review, qualquer análise, qualquer leitura desse livro, você vai ver o quê? Uma papagaiada do que já foi escrito. O cara vai falar para você com outras palavras aquilo que está escrito. Por quê? Porque é um livro difícil. Simples assim.
É difícil você entender de onde vem o desejo. É difícil você entender o que é o desejo. O autor tenta explicar tangentemente assim, o que é o desejo, mas não explicou o que é o desejo. O desejo é uma distorção da sua capacidade de criar. A partir do momento que você delimita as coisas, pronto, você deixou de escolher o resto em função daquilo. E, portanto, aquilo passa a ter uma gravidade. Aquilo passa a ter uma energia gravitacional, uma distorsão gravitacional consequente da forma que você aplicou ao delimitar aquilo. Por exemplo, um quadrado, 4 pontos no contexto da esfera universal. A partir do momento em que esses 4 pontos aleatórios são firmados, por exemplo, na superfície de uma esfera, ou, enfim, no contexto do universo, pronto, você já tem aí 4 lados, você passa a ter um quadrado ou um quadrilátero, né? Não necessariamente um quadrado, mas enfim. E aí você passa a ter algo que é diferente de uma esfera, ou algo que é diferente de qualquer outra coisa, que não aquilo. E aí você passa a ter toda uma série de distorções derivativas daquilo. Como assim? Você passa a ter, por exemplo, uma série de distorções culturais derivativas de uma forma. Vou te dar um exemplo. Arte romana, tá? Cultura ocidental. Então, você tem a cultura oriental que é distintamente diferente da cultura ocidental. É distinto, você percebe. Você tem a galera do Ocidente, você tem os árabes, você tem os orientais. São assim, dá para jogar em balaios mais ou menos assim. Pô, Carbone, mas e os africanos e tudo mais? Foram varridos pelo Ocidente, né? Em termos de cultura, basicamente, tá? Se a gente falar em termos práticos, né? Então, ainda sobrou alguma coisa da cultura africana, mas assim, está muito ocidentalizada, tá? Então, você tem o Ocidente, você tem a Arábia e você tem o Oriente. Vamos chamar isso de 3 formas diferentes. No Ocidente, você tem uma série de derivativas dessas formas. Você tem a derivativa grega, a derivativa romana, ou greco-romana, se você preferir. Aí você tem todas as distorções que foram feitas como derivativas das derivativas, derivativas disso, ou seja, aí você tem Renascença, você tem Idade Média, você tem Impressionismo, você tem Romantismo aí na literatura, e uma série de outras derivativas, Iluminismo, aquela birosca toda, que são derivativas de tanta derivativa que você meio que acabou criando um movimento novo, talvez, tá? No caso da Arábia, você tem um conceito que seria primordial? Até tem. Já não sou a pessoa mais especialista em cultura, né, em antropologia, para te dizer sobre isso, mas tem. Você tem aí ritmos musicais específicos daquela região, que tem muito a ver com o Egito. Tá? Então, o Egito influenciou bastante, por mais que seja considerado o Ocidente, o Egito é um das principais influências aí da cultura árabe. E aí você tem aí derivativas dessa cultura, aí você tem o movimento islâmico, e aí na questão religiosa, e por aí vai, aí você tem toda uma outra derivativa cultural, de comportamento, de cognição e tudo mais. E aí você vê a que ponto chegamos, né? Você vê no Ocidente, nessa cultura ocidental, uma praia de nudismo, e nas Arábias, por exemplo, né, falando de estereótipo, você vê as pessoas de burca, né? Que é quase o extremo oposto. Um sem roupa nenhuma e o outro com um monte de roupa em cima, no mesmo planeta. Entende? Então, essas derivativas são consequências de você acrescentar gravidade e refinamento e limites a um desejo. E aí você tem o Oriente e por aí vai, tá? E a cultura chinesa, a japonesa, na região da Indochina, da Malásia, da Tailândia e por aí vai, beleza? Só para não estender muito isso daqui, porque não é uma aula de história nem de antropologia, só para te dar uma pincelada geral. Então, olha só quanta coisa dá para fazer com a finitude, só que tem um porém, você precisa fazer uma escolha. Se você não faz uma escolha, lascou. Tem que escolher. Para escolher, você tem que abrir mão de tudo aquilo que não é o que você escolheu. E isso tem esse fenômeno, a questão da gravidade, tá? Então, por exemplo, escolheu a esfera, abriu mão do tetraedro, abriu mão do cubo e tudo mais.
E essa distorção é uma escolha específica e distinta das outras, resultado do exercício de inteligir. Isso resulta numa força distinta e sinalizadora, a gravidade, que é consequência da própria finitude da forma, por questão até de afinidade em relação à finitude, aquela finitude específica. E, olha só, isso tende à integração com a infinitude, como consequência característica natural da condição da finitude. Isso tem a acreção mental, o efeito magnético, que a gente conversou lá nos vídeos anteriores, tá? E o efeito físico, a acreção cósmica, gravidade. Resumão para você. Segunda distorção. Das N escolhas possíveis, você tem a modelagem arquetípica, a estrutura arquetípica, que é, finalmente, logos, tá? Então, você tem a questão do refinamento e detalhamento das derivativas de um pensamento original, de uma distorção original, é o que eu acabei de falar em relação às culturas. Então, isso tem a ver com experimentações, tem a ver com criação de diversas disposições de formas, pode ser de formas pensamento, diversas disposições de formas sociais, com base nas premissas arquetípicas. Por exemplo, premissa arquetípica no contexto árabe. Mulher tem determinados papéis sociais e homem tem determinados papéis sociais. E no Ocidente é diferente. Então, são premissas diferentes, tá? Então, isso aí vai acontecendo experimentações e criação com base nisso. Aí você tem no Ocidente uma série de consequências da postura e das premissas, né? E no mundo árabe, por exemplo, você tem outras consequências. Ah, qual que é melhor? Não tem melhor nem pior, cara. Dá para você falar que, por exemplo, um quadrilátero é melhor que um triângulo? Não tem como. Nada a ver. É apenas diferente, tá? Então, percebe que a variedade ela existe para qualquer gosto, qualquer sabor, qualquer paladar, beleza? E aí, isso, consequentemente, em termos biológicos, por exemplo, estatística cognitivo-comportamental. Como assim? Um exemplo mais fácil de você entender: raças de cachorros. Vê se esses cachorros de madame existia há 500 anos atrás. Não tinha. E por que que aconteceu agora de acontecer esses cachorros? Porque há 500 anos atrás não tinha burguesia. Aí a burguesia passou a entrar em proeminência e eles começaram a brincar. Brincar como? Com cachorros. Passaram a fazer cruzamentos em cachorros para moldar as raças segundo a vontade deles. E aí você tem cachorrinho de madame hoje, tá? Então, é uma estatística cognitivo-comportamental, os sulcos, tá? Tendenciais. Da mesma forma que na genética você vai criando, por exemplo, bananas diferentes, ou maçãs diferentes, ou frutas diferentes, né? Com base nessas experimentações genéticas, isso é um efeito dessa causa, dessa estatística cognitivo-comportamental decorrente da modelagem arquetípica de logos. Tá fazendo sentido para você? Tá entendendo um pouquinho melhor agora? Modelagem arquetípica de logos. Meia hora para fazer um resumo. Um resumo, tá? Então agora, vamos ver a terceira distorção fundamental da inteligência infinita. E vou dar uma pausa aqui, vou voltar aqui, fazer uma pausinha para água, aproveita. Pausa para água também, meu jovem, e a gente já volta. Deu tempo de você tomar a sua água, deu tempo de você se preparar, se hidratar. Então vamos lá para a terceira distorção. Você vê que temos duas distorções que são complicadas, cara. A primeira você entende como é que surgiu o desejo. A segunda você entende todas as ramificações desse desejo. Como é que a terceira vai entrar nessa parada toda? Vamos ver. Você tem a estrutura modelagem arquetípica, você tem logos. E aí você tem um fenômeno que acontece com base nisso. Qual que é o nome desse fenômeno? Verdade. Como assim, Carbone? Fenômeno verdade? O que você quer dizer com isso? Quer dizer que tem fenômeno mentira? Sim, claro. Claro que tem. Você tem algo que é verdade e você tem algo que não é verdade. E aí você pode me perguntar assim, tá, mas o que é a verdade e o que é a mentira? A verdade é aquilo que está em congruência com logos. E a mentira é o que não tem congruência com logos. Simples assim. Então, a verdade, ela é aquilo que, por exemplo, é um fato. É a gravidade. A gravidade é uma consequência de logos, é congruente, então é verdade.
Ah, mas e a gravidade do pensamento, por exemplo, e aqueles rumores lá de caras que meditavam e flutuavam e tudo mais, assim, quer dizer que eles estão, ou é uma mentira isso, ou eles estão negando a gravidade? Não, é apenas, primeiro, eu não sei se isso é verdade ou não, mas dou o benefício da dúvida. E, em segundo lugar, vamos analisar de forma estatística primeiro, tá? Antes de avaliar a exceção à regra. Estatisticamente, gravidade, todo mundo com o pezinho no chão, beleza? Agora, olha só, olha que interessante. Esse esquema aqui talvez bugue a sua mente. Esse troço aqui, esse globe aqui, ou esse golbe, ou de repente esse grod, ou de repente essa ameba, ou sei lá, o nome que você quiser dar, não tinha medalha. Ó, percebe que logo tem medalha aqui, ó, tem a medalhinha. Antes não tinha medalha. E depois, aí passou a ter medalha. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, meu jovem, antes não existia diversidade, não existia valor, não tinha daoridade na criação, característica daquilo que é legal, daquilo que é da hora. Você tem essa estatística cognitivo-comportamental, novamente falando da estatística, e você tem a sustentabilidade das variações criadas. Aí a gente falou enfim, manipulações genéticas, né? Por que algumas manipulações genéticas não são férteis? Você tem o cavalo, você tem égua, você tem mula. Mula não é fértil. Vamos ver se é isso mesmo. Mula. Exatamente. A mula não é fértil. Por quê? A mula, ela é o resultado do cruzamento entre uma égua e um jumento, que é outro animal, tá? Os nomes podem ser um tanto quanto pejorativos, que, né? Ah, sua mula, ah, seu jumento, seu asno e tudo mais assim, mas não é nesse sentido, tá? É no sentido biológico da parada. O jumento é outro animal. Ah, mas ele é meio parecido assim com um cavalo, é por isso que tem cruzamento, né? Entre ele e a égua. Só que aí o que que acontece? A mula, ela não é fértil. Não é fértil. Tá? É estéril. Tá? Assim, em raros casos, dá para uma mula engravidar. Mas assim, estatisticamente falando, é estéril. Então você percebe que você tem uma sustentabilidade dessas variações criadas. E você tem aquilo que se chama de devolução, ou ficou um termo em português meio estranho, ou involução, ou regressão evolutiva, melhor. Regressão evolutiva. Então, você tem uma certa variação da estatística, mas essa variação não é sustentável. E aí volta regressão à média, nesse sentido, nesse contexto. Então, populacionalmente, se você jogar todo mundo na natureza e não mexer, a tendência é que a espécie de éguas, ou melhor dizendo, a espécie de mulas seja extinta, enquanto que a espécie das éguas, dos cavalos, e a espécie dos jumentos e das jumentas continuem aí relativamente normalmente, tá? Por quê? Porque a mula é aquela coisa assim, né? É uma exceção à regra, tá? No contexto mais filosófico da parada, as criações feitas com base em premissas falsas não duram e colapsam de volta a inteligência, ou melhor dizendo, a energia infinita. Colapsa de volta. Como assim colapsa? Dá uma olhadinha aqui, ó. Você tem a infinidade aqui. Aí, ela adquiriu inteligência. Opa, conceito de finitude. Segue o mouse aqui, ó. Conceito de finitude. Aí você tem um logos específico. Daqui, você tem uma certa reciclagem contínua. Reciclagem contínua. Tudo aquilo que não é baseado na verdade não aguenta o tranco e volta de volta para a sopa cósmica universal. Não passou no teste, reprovou de ano, volta para o começo. Entendeu? Então, aí volta de novo para vir para cá. E assim vai. É um looping. Ou um looping, de maneira mais grotesca falando, é um loop.
forma mais técnica falando, tá? É um loop enfadonho, tá? É um loop. Fica nisso até descobrir o que é a verdade. Até descobrir a verdade, vai ficar dançando infinitamente nas mentiras. Vai e volta, colapsa e adquire consciência, aquela coisa chata pra caramba, demora pra caramba e depois, putz, caiu numa roubada, caiu numa mentira. Putz, e agora? Pois é, aí reseta de novo, volta de novo, entendeu? Até passar no teste da verdade. É por isso que, como diz a frase célebre, conheça a verdade, ela vai te deixar puto, mas ela vai te libertar em seguida, tá? Por que que ela te deixa puto? Porque você viveu numa mentira, em uma série de mentiras. E aí você perceber que você estava vivendo em mentiras é um pouco irritante, é um pouco, pô, que merda. Pois é. Depois você depois você ficou puto, aí tá bom, aí você aceita a verdade, tá? E olha só, termos técnicos eu vou tentar explicar melhor aqui para você. Iteração incremental dos refinamentos arquetípicos, que é isso, né? Vamos lá. Iteração, o que é iteração? Uma espécie de combinação e recombinação com base nos mesmos ingredientes. Iteração incremental é o quê? Você pega, pô, isso deu certo, beleza, vamos dar uma escaladinha. Oh, isso deu certo, vamos dar mais uma escaladinha e assim por diante. Pensa numa hierarquia de Maslow, por exemplo, tá? Fisiologia e tudo mais, aí você vai colocando as necessidades, beleza? Então é uma iteração incremental dos refinamentos arquetípicos. Então isso tem vieses, cada derivativa disso tem vieses, vieses herdados, esse é o problema. Tá? O pessoal costuma chamar isso de karma. Outros chamam de cultura, por exemplo, outros chamam de sempre foi assim, sempre deu certo assim, etc. Então, se você nasce numa cultura árabe, como eu falei o exemplo lá atrás, meu, para você vai ser natural a mulher usar burca. É natural. Se você for para o Ocidente, o Ocidente vai ser estranho para você, e vice-versa. Então, o estranho é aquilo que você não está acostumado, por conta dos seus vieses herdados. E aí tem dois pontos. Vieses herdados arquetipicamente, em primeiro lugar, por conta de logos. Então, o logos tem uma tendência, vamos supor que esse logos triangular tem uma tendência a ângulos, né, menores que 90 graus. Então, é uma tendência. Tá bom, geometricamente falando. E volitivamente. Como assim? Volição quer dizer vontade. Né? É uma mudança aí desse mesmo radical. Voluntas, volição. Tá? Volição significa vontade. Volitivamente significa que tem a ver com a vontade. Então, um viés herdado segundo a vontade. No caso dos cachorros e dos cachorrinhos de madame, é o quê? A vontade das madames, dos caras, das demandas do mercado que fizeram essas raças de cachorros. Tá? Então, são vieses. Isso não é logos, não tinha na natureza isso. O ser humano foi lá e mexeu. Então, é um viés, só que é volitivo, não é arquetípico. Tá? Tá clara a diferença? Volitivo é com a bituca aí do ser humano e arquetípico é natureza, basicamente. Tá? Agora, olha só. Aí aqui, ó, você tem né, a progressão aqui e tal, fica amarela, aquela coisa meio duvidosa, aí vai, não vai, vai, não vai. E quando foi, chegou no nível verde, de volta ao quê? Infinitude. E aqui não passa enquanto não estiver baseado na verdade. Então é uma barreira. Se você não está fundamentado na verdade, o seu nível de entropia, de caos interno vai ser tamanho que você vai se dissolver e voltar de volta para o começo. Então, não aguenta chegar no nível infinitude com a medalha, entendeu? A medalha significaria o quê, especificamente? Significaria você suportar as variações da finitude, integrando-te com a infinitude e mantendo o equilíbrio entre as distorções da finitude e a infinitude. A realidade, a verdade da infinitude e também a realidade, a verdade das distorções
inumeráveis da finitude dentro do contexto da inteligência infinita. Pô, Carbone, aí você quebra, né, a banca. Como assim, velho? Como assim? Né? Infinito, infinito e tudo mais assim, pô, ficou confuso pra caramba. Pois é, lembra que nos 2 vídeos anteriores estava bem confuso. Nesse vídeo eu fiz um resumão que deixou talvez um pouco mais palatável o conteúdo, tá? Pô, deu para engolir um pouco melhor, um saborzinho menos ruim, talvez, ou menos complexo, ou menos chatonildo, talvez, tá? Com o que eu mostrei para você hoje. Então, eu estou te mostrando a terceira distorção da inteligência infinita. É uma distorção super complexa. Você tem a vontade, o desejo, você tem a logos, você tem a distorção, né, a escolha, e aí o modelo e estrutura arquetípica, logos, e você tem todas as consequências desse modelo, dessa estrutura arquetípica. E aí você tem o quê? Essas consequências, elas podem viajar tanto na maionese que acabou entrando numa mentira. E aí essa mentira não adianta. Se você acredita numa mentira, ela vai continuar sendo uma mentira, mesmo que você acredite com força. Esse é a grande zona da confusão na terceira densidade. As pessoas não sabem o que é verdade e o que é mentira. Não está claro. Quando você encarna e esquece tudo, o que é verdade e o que é mentira? Não está claro para você isso. Se você encarnou, resetou tudo, não lembra nada. Tá lá bebê gugu dadá, chupando o dedo ou chupando o seio e nossa, que legal. Tá bom, mas vamos supor que numa encarnação anterior você tinha sido qualquer outra coisa, entende? Qualquer coisa além de um bebê. E você foi, por exemplo, um camponês ou você foi um cientista, enfim. E aí você esqueceu tudo isso, cara, porque você encarnou de novo. Ah, mas eu não acredito em encarnação. Tudo bem. Aqui dentro desse submódulo é exclusivo a parte espiritual. Se você não acredita, sinto muito. Então, aí, pô, tu não acredita no. Enfim, se não acredita, dane-se, tá? Aqui, agora é assim. Então, vamos supor que, putz, esqueceu tudo. E agora? Bom, e agora é que você vai acabar batendo cabeça até aprender o que é a verdade, de novo. E aí eu te pergunto, tem graça você jogar um videogame sempre, toda vez, o primeiro mundo apenas? A primeira fase do videogame só? Você joga o videogame, vai até a primeira, até chegou no finalzinho da primeira fase, morreu, voltou, perdeu todas as vidas, volta pro começo. Pô, não dá para salvar? Não dá. Fita de Super Nintendo pirata era assim naquela época, cara, anos 90, velho. Antigo pra caramba. Aquelas fitas pirata que não era original, não salvava o jogo. Você ia jogar lá o negócio, cara, você tinha que zerar numa tacada só, senão você se lascava. Ou você deixava o videogame ligado e esperar para não cair a luz, né, para não zoar a força e aí ter que resetar tudo de novo. Ou você deixava ligado o videogame, ou você se virava, cara, e zerava numa tacada só. Então, percebe que esse é o mundo da terceira densidade, a 3D. Essa que é a vida humana. Você esquece tudo toda vez que você reencarna. Então, dava para zerar esses jogos? Se você jogava numa tacada só? Cara, até dava. Tinha lá os macetes, por exemplo. Você, jogador de Mario Bros. Enfadonho, Mario Bros, não é nem Mario World, hein? É Mario Bros. O Mario Bros 3, por exemplo, ele tem uma flautinha que chama um tornado, pique mágico de Oz, e você vai para um outro mundo, o mundo dos Warps. Daí você vai para outro mundo sem precisar passar por todas as fases do mundo. O Mario Bros 1 também tinha uma parada assim, só que não era um mundinho, uma flautinha, enfim. E você, basicamente são atalhos que você pega para não precisar passar pelos mesmos problemas. Então você consegue zerar o jogo sem precisar passar por todas as dificuldades. Você tem N maneiras de você zerar o jogo. N maneiras. A mesma coisa com a vida na terceira densidade. O que você quer dizer com terceira densidade carbonal? Tem quarta, tem quinta, tem sexta, tem sétima, tem oitava e assim por diante? Cara, é igual série de escola. Você tem outras séries além da terceira, tá? Mas isso é assunto para um outro momento. Aqui vamos focar no quem pensa enriquece. Então, nessa analogia do jogo,
Você pode ir na marra, né, no modo só trabalho duro, no modo lenhador com um machado cego e ir lá marretando as árvores e só no trabalho duro. Ou você pode ir no trabalho inteligente e também esforçado, mas primeiro inteligente. Então, se o objetivo é zerar o jogo, vai lá nas maneiras, né, no caminho de menor resistência, pega os atalhos e tudo mais. Ah, na vida tem atalho? Não tem atalho, mas tem inteligência e tem a verdade. Se você usar a inteligência e a verdade, pronto, é o melhor atalho que você poderia tomar. Só por não ficar batendo cabeça na parede e seguir o caminho, você já, nossa, é como se fosse um atalho, entendeu? Por quê? Tem gente, imagina que é uma linha reta. Imagina que você está num corredor, é uma linha reta. Tá? Aí você e objetivo, zerar a vida. Aí você está lá no corredor. O que acontece? É tão escuro que você não vê nada, você não vê o final do corredor, entendeu? Então aí você, de repente, putz, para onde é que é? É como se fosse um mundo gigante, extenso pra caramba. Aí você pum, dá de cara na parede. Eita, nós, hein? Aí 5 minutos depois você esqueceu onde é que estava a parede. Aí você falou, bum, deu de cara na parede de novo. Aí você fica andando em círculos. E só dando testada na parede. Não zerou a vida. Então, aí, se você tem, por exemplo, um GPS, se você tem um mapa, se você tem uma vela, você tem uma lanterna, nossa, é muito mais fácil você enxergar o caminho. É por isso que a luz diz-se que é o conhecimento. E o conhecimento vai ajudar na tua caminhada. Você vai pegar um holofote, colocar na tua frente, e falar, ali, ó, ali é a parede, ali dá para andar, e aí você vai, entendeu? É por isso que o conhecimento é tão importante, por isso que a ciência é tão importante, quando baseada na verdade e não no wishful thinking, que é o querer muito que seja verdade. Eu vou dar um exemplo nessa analogia do corredor, tá? Imagina que esse corredor, de uma parede a outra, tá? Você tem um corredor reto. De uma parede a outra, vamos supor que são 10 quilômetros. E do ponto A até o ponto B final, são 100 quilômetros. Pô, Carbone, 100 quilômetros, velho? 100 quilômetros. Aí imagina que você começa no meio, entre as duas paredes. Então você está 5 quilômetros ali, no meio. E você está a 10 quilômetros do final, tá? Melhor dizendo, a 98 quilômetros, ou 95 quilômetros do final, só para não deixar você com as costas encostadas na parede. Aí você tá, pô, você precisa andar aí 100 quilômetros, tá bom. O que acontece? O que seria o wishful thinking? Seria você pegar e apontar para a parede à sua esquerda e você pegar uma lanterna que só ilumina 100 metros e você falar assim, esse é o caminho, a lanterna está apontando para lá, não tem parede. Você não viu que tem a parede lá na frente. Tem um caminho curto de 5 quilômetros até você dar de cara na parede. Mas você não percebeu. Então, por você fazer uma afirmação peremptória, uma afirmação sem embasamento, você acha que aquilo é o certo. Isso é wishful thinking numa analogia e num exemplo. E a verdade é o quê? Você pegar uma bússola ou algum outro equipamento de medição e falar assim, meu, daqui até lá tem 100 quilômetros, daqui até a parede é estável, é 5 quilômetros, 5 quilômetros, mais, e vamos calcular que o diâmetro é 10 quilômetros. Então, se lá é mais longe, deve ser lá o objetivo. Se é mais fácil aqui, se é mais perto aqui, se tem uma barreira aqui, então não deve ser aqui, deve ser lá no final. E aí você vai fazendo o seu caminho até o final baseado na verdade. E isso vem com experimentação, isso vem principalmente com colaboração, isso vem com mente aberta, isso vem com ausência de vieses hipotéticos, ausência de vieses hipotéticos. O modelo científico parte do pressuposto que você tem uma hipótese, e aí você vai afirmar ou negar a sua hipótese, está errado. Para fazer ciência, você não deve ter nenhuma hipótese, nenhuma premissa. Você deve ir completamente de mente aberta. Por exemplo, quero aprender mais sobre tal coisa. Vai lá, ao invés de você chegar, por exemplo, vai. Quero aprender mais sobre botânica. Pronto. Ou sobre, por exemplo, as gimnospermas ou angiospermas e o nome das árvores aí que você quiser. Tá bom. Aí você vai lá e aprende sobre aquilo. Outra coisa é você chegar assim e falar: eu quero aprender por que que as angiospermas são assim, assim, assado. A própria afirmação pressupõe, né, uma assunção que aquilo é verdade.
E não necessariamente. É uma premissa. Em inglês, to assume significa você achar que algo é realidade ou não. O seu achismo não interessa na prática. O seu achismo nada tem a ver com o fato. Se você chega e fala assim, não, eu vou fazer uma pesquisa científica, ou fazer uma tese de doutorado, explicando por que que as condições homeostáticas de determinado segmento populacional favorecem o aumento de tais traços genéticos e tudo mais. Meu, você já montou toda uma conclusão e aí você faz um experimento de trás para frente. Partindo da conclusão que você quer, você monta um monte de variável científica para tentar sustentar aquela conclusão. Isso está errado, não é assim que se faz ciência. A ciência se faz manter a mente aberta ao novo, e aí sim, buscando entender. Ah, mas e os experimentos que já tem? E toda a ciência que já foi consolidada? Não aceite como verdade. Nem o que eu estou falando aqui é para aceitar como verdade. Não aceita nada como verdade. Nem o livrinho de ciência, nem o estudo que foi publicado esse ano, nossa, classificação A lá no sitezinho de artigo científico e tudo mais, nem isso você vai aceitar como verdade. Você vai ter a mente aberta a todas as possibilidades. E aquilo que ressoar mais, por quê? Quanto mais você mantém a mente aberta a novas possibilidades, mais você silencia as dúvidas e mais você passa a ter essa postura de curiosidade. Pô, legal, tá, e onde é que vai dar isso? No que isso vai culminar? Vamos ver no que dá, entende? Então, é esse tipo de postura que você vai desenvolvendo, isso vai deixar a sua mente mais aberta, tá? Então, não deu para falar tudo sobre a terceira distorção. Vamos ficar por aqui, por enquanto. Vejo você no próximo vídeo!